Fala pessoal, estamos aqui caminhando já para o fim do nosso estudo de geometria sólida. A gente viu aí todas as figuras sólidas que a gente tem de estudo, que a gente conhece fórmulas para elas, e são as figuras bases para poder fazer todas as outras assim, esculturas e outras coisas mais estranhas. Então desse repertório que a gente tem todo aí completo do prisma, dos cubos, paralelepípedos, colocando ali as pirâmides, colocando os cones, cilindro, por fim a esfera. Nisso tudo a gente consegue fazer rearranjos. A gente pode estudar uma pirâmide em si e pegar uma parte dela, que a gente pode ter ali ter o tronco, assim como eu tenho com o cone, ou eu posso abranger mais, posso pegar uma pirâmide e colocar ela dentro de uma caixa, por exemplo. Aí eu já estou mexendo com figuras externas, eu tenho duas informações, dois objetos diferentes, às vezes até parecidos, até semelhantes, mas que estão se relacionando ali. Ou seja, meu objetivo sempre vai estar permeando ali, achar o volume ou área, porque esse é o assunto da geometria sólida. Partindo ali de conhecimentos da figura plana, partindo ali do que você sabe de área, de figuras planas, de área de triângulos, de circunferência, de quadrado, retângulo, mexendo com um pouquinho de trigonometria às vezes, se você mexe ali com um triângulo. E nisso tudo a gente vai desvendando a parte plana, pegando as informações, juntando para achar sempre o volume ou área. Mas se eu quero achar, por exemplo, volumes ou áreas de figuras que não são só um prisma, não são só uma pirâmide, estou fazendo a junção, estou fazendo ali uma escultura, um bloco, uma peça que tem um formato diferente, ou seja, não é uma figura conhecida, ela por completa em si, ela tem ali partes de coisas conhecidas que eu vou ter que aproveitar. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, se eu te perguntasse assim, o quanto de água que eu preciso para preencher completamente essa caixa, sabendo que eu tenho uma pirâmide lá que já está ocupando ocupando o espaço lá. Então, o tanto de água seria o que sobra em volta, né? Então, essa coisa que sobra em volta, se você pensar numa caixa retirada de uma pirâmide, forma uma figura meio estranha. Forma tipo uma figura que falta justamente uma pirâmide no meio. Então, essas figuras que são estranhas, a gente não sabe o volume delas, a gente não acha a área delas, ou seja, não existe uma forma específica para elas. Elas vêm de raciocínio, vêm de retirar de uma figura de outra, vêm de acrescentar uma figura com a outra. Então, essa coisa que a gente já viu em alguns exercícios aí, a gente vai frisar, porque é o que deixa o exercício mais complicado. A geometria sólida fica mais complicada quando você mistura as figuras. E acaba que sempre tem uma regrinha, assim, sempre tem um passo a passo. Uma figura vai te dar informação da outra figura. Uma figura te dá um raio, te dá uma aresta, te dá uma altura de uma outra figura para você calcular esse volume dessa outra figura, a área dessa outra figura. Então é sempre esse jogo ali de um com o outro, mas é o que vai complexando mais. Aqui, às vezes, vai ter que ter um olhar mais geométrico, você vai ter que enxergar uma figura lá, enxergar alguma figura conhecida no meio do buraco lá, no meio da confusão, para tentar te socorrer. Porque coisas estranhas não existem volumes e áreas próprias para elas, não existe uma fórmula para essa coisa. Existe a ideia do você tem isso, retira daquilo, sobra aquilo. Então, essa coisa simples que a gente tem, a gente consegue deduzir e fazer e resolver numa boa. Então, a gente pode pensar que eu tenho assim, primeiro grande bloco, das figuras que eu vou dizer de inseridas. Eu coloquei uma figura dentro da outra. A gente vai tratar as que contêm as esferas numa outra aula, porque aí fica mais específico para elas. Porque aí a gente tem regrinhas ali que vai envolver muito da geometria plana, de coisas que estão inscritas e circunscritas. Então a gente começa primeiro com as que a gente já conhece bem, que são os cones, pirâmides e prismas. Cilindro também. Então, as mais comuns e as mais visuais, ou seja, as mais bacaninhas e as mais legais, são aquelas que você consegue bater o olho e entender e visualizar qual figura que está envolvida. Então, você tem aqui, por exemplo, pode ser dentro de prismas ou então dentro de cubos, você tem figuras conhecidas. Então, você tem pirâmides, cones, cilindros, por exemplo, aqui. Que eu consigo contextualizar. Aqui, por exemplo, pode ser uma lata de tinta, uma forma geométrica, uma peça. Essas coisas aqui eu posso estar brincando, colocando aqui um chapéu de festa dentro de uma caixa. Eu posso estar colocando vários chapéus de festa dentro de uma caixa e ver o quanto que eu consigo ter. Sempre esse jogo aí de dança que a gente vai brincando. Então a ideia é sempre a mesma. Pensar que se eu estou indo da base até o topo, a altura nasce de graça dessas figuras de dentro, porque normalmente eu pergunto das de dentro. Te dou informações das de fora. Se eu falo que é um prisma, eu tenho que te dar um valor da base e um valor da altura. Se eu falo que é um cubo, se eu te dar apenas um valor, já serve tanto para a base quanto para a altura. Então, se vai do começo da base até o topo, a altura da figura de dentro já nasce de graça. Então, já nasce com a altura aqui da caixa de fora, com o objeto do prisma de fora. E o que sempre vai complicar mais um pouquinho é a base.
A base aqui, olha, nesse caso da pirâmide, ela ocupa toda a base do cubo ou da caixa. Nesse caso aqui, a circunferência, você tem que sacar aqui na circunferência. A gente tem que mexer sempre com coisas retas e tudo mais. Você vai de um ponto a outro, esse um ponto a outro aqui, essa informação está sendo informação da aresta que eu te dou da base. Essa informação faz o papel de 2 vezes o raio, formação do diâmetro. Então, se eu te dei aqui, por exemplo, que a base vale 10, você sabe que o diâmetro vale 10, então o raio vale 5, já te disse. E te falei que, por exemplo, aqui a altura, te falei da altura aqui, a altura coincide. Na maior parte das vezes eu estou jogando até lá em cima para justamente, bom, tome de graça a altura. Às vezes eu não, às vezes eu posso te dar até um pedaço, aí eu te dou uma outra proporção para você conseguir achar. E aqui mesma ideia, então assim, a gente sempre tem essas nuances, essas jogadas. Aqui coloquei figuras diferentes dentro de um prisma, mas eu posso colocar, por exemplo, prisma dentro de prisma, cilindro dentro de cilindro, que é comum também. E aqui até dei uma mudada, só para poder te forçar um pouquinho a geometria plana. Coloquei um prisma aqui, que em vez de ele ocupar toda a base do prisma, ou então pelo menos um pedaço da base dessa informação, ele está pegando aqui nos pontos médios, comum também de brincar. Você vai dar um zoom nessa figura aqui, esse zoom você vai olhar na figura plana. E está fazendo desse jeitinho aqui, ponto médio. Ponto médio é para você forçar um pouquinho ali de triângulos, forçar ali um pouquinho de trigonometria, porque você está pegando e está dividindo ao meio o lado aqui. Então, esse ladozinho é igual a esse ladozinho. E para você achar a medida, então, eu não te dou de graça. Por exemplo, aqui a medida da base da caixa, de fora, né, é a mesma da medida da base da pirâmide. Aqui eu preciso fazer uma construção a mais. Se eu chamo isso tudo de A, que é o normalzinho de chamar de aresta, esse pedacinho é A sobre 2. Esse pedacinho é A sobre 2. Aí o que a gente faz? Faz um Pitágoras para achar quanto que vale a aresta do prisma lá de dentro. Então, fazendo Pitágoras aqui vai dar A raiz de 2 sobre 2. Então, com isso, você tem aqui a aresta da base, que brinca lá para fazer a área da base, e a altura já nasce de graça. Então, tudo isso é grande rebuscado para poder ir brincando. Aqui na questão do cilindro, tem que te dar informações a mais. Falo que isso tudo é a medida do raio, grande, e esse aqui é a medida do raiozinho. Só que eu tenho que te dar alguma proporção, eu tenho que te falar mais alguma informação, posso te dar largurazinha, posso te dar menos, que seja. Está sempre ali mais ou menos próximo, mas a altura, por exemplo, de graça. Aqui no caso de um cone dentro do cilindro, a gente pode dar uma forçada. Poderia trazer o cone até aqui embaixo para justamente te dar a altura de graça. E já te daria também o raio da base, né? Porque está coincidindo. Mas aqui, por exemplo, eu dei uma forçada para justamente te falar que não é regra. E que vai ter questõezinhas assim, mas assim, é super boba. Aqui, por exemplo, o raio do cilindro e do cone se coincidem. São os mesmos. Já nasceu de graça aí. Aqui, para forçar a altura, que eu tenho que chegar até a altura aqui, eu posso te falar o tanto que falta aqui, eu posso te colocar uma angulação aqui. Nessa angulação eu te dou uma medida e você vem com uma figura de geometria plana aqui para mexer, por exemplo, com geratriz, que é esse pedaço do cone. Dado o ângulo aqui, eu posso mexer com esse pedaço aqui que seria proporcional ao raio daqui, seja exatamente o raio. Aí com essa medida você consegue achar a altura do cone. Ou seja, vai forçar também uma figura, uma trigonometria, somente em figuras como cone e às vezes triângulos também forçam. Às vezes pirâmides. Eu posso fazer esse mesmo caso aqui, aplicar esse mesmo caso colocando uma pirâmide. Então a única coisa que vai mudar aqui vai tudo convergir para um ponto só. E normalmente esse ponto que converge é o centro da figura para não dar problema. Para justamente coincidir de ser a altura aqui da sua caixa. Então assim, figuras inseridas dessa forma é bom, bonito, porque você consegue enxergar qual que é a figura que está lá dentro. Você consegue perceber e visualizar a figura que você tem que encontrar. Você sabe que é um cone lá dentro, você sabe que tem um cilindro lá, você sabe que é um prisma que está aqui, é visível. Você sabe que ainda que, poxa, tem um buraco, mas é visível, é visível. Você não precisa forçar muito o olhar geométrico para sacar o volume que você tem que calcular. O volume disso aqui tem que levar algo dividido por 3. O volume disso aqui é a área da base vezes a altura. Não complica a vida. Agora, existem outras figuras que aí sim, realmente, você vai ter que forçar aquele olhar, tipo assim, tá faltando alguma coisa, esse aqui tá parecendo com algo, mas cuidado para não falar assim, tem certeza que é? Dentro dessas figuras inseridas é sempre essa jogada. A figura de fora, normalmente eu te dou as medidas da figura de fora para você encontrar as figuras de dentro. Posso pedir ao contrário também, te dar as medidas de dentro e você tira alguma informação de fora. Mas fora isso, é numa boa.